Olá, turma do quarto ano. Aqui é a professora Alessandra. Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam bem e que também estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a nossa matéria será de geografia. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Só lembrando que a nossa aula da semana passada, a professora explicou sobre os rios. Falamos da importância dos rios. Falamos também dos lagos e lagoas. Falamos sobre as barragens e represas. Agora, nós iremos falar sobre as zonas climáticas do planeta. Coloquem a data nas páginas do livro de vocês. Página 376, 377, 378 e 379. Coloquem a data nessas páginas. E vamos para o nosso assunto, que está na página 376. Vamos lá! Zonas climáticas do planeta. Você já deve ter notado que a temperatura no lugar onde você mora é diferente de outros lugares do Brasil e do planeta. Eu tenho certeza que vocês já notaram isso, essa diferença de temperatura. Observe o planisfério a seguir, que indica as medidas de temperatura. Após vocês observarem com bastante atenção essas medidas de temperatura que está no planisfério, vocês podem resolver a atividade. Mas se vocês acharem melhor, podem resolver essa atividade no final da nossa aula, certo? Então, vamos continuar com a nossa leitura no próximo slide, que são os diferentes climas. Vamos lá! Os diferentes climas. Sabemos que o tipo de clima no nosso planeta varia de região para região. Existem regiões da Terra que são muito quentes durante o ano inteiro, como aquelas próximas da linha do Equador. Em outras, o frio intenso domina todos os meses, mesmo no verão. É o caso do Polo Sul. Por que isso acontece? Isso acontece em razão do seu formato arredondado e da inclinação de seu eixo. A Terra não recebe luz e calor do Sol de modo igual. Há regiões que recebem luz solar com maior intensidade e outras com menor intensidade. Então, crianças, nós podemos perceber que no Polo Sul, mesmo estando no verão, o frio predomina, ou seja, continua com bastante frio.
Agora, meus amores, vamos continuar com a nossa leitura. Essa distribuição desigual de luz e calor do Sol dá origem a diferentes zonas climáticas ou térmicas. Cada zona climática possui características muito próximas e se difere das demais. Os raios solares atingem com mais intensidade as regiões ao redor da linha do Equador e cada vez menos as regiões próximas aos polos. De acordo com essas características, podemos então identificar as seguintes zonas climáticas da Terra: zona equatorial ou tropical, zona temperada do norte, zona temperada do sul, zona polar ou glacial antártica, zona polar ou glacial ártica. Então, meus amores, essas são as zonas climáticas da Terra. Vamos ver com mais detalhes cada uma delas. Continuem acompanhando a leitura. Zonas equatorial ou tropical. Regiões próximas da linha do Equador são as mais quentes do planeta. Nessas áreas, há intensa movimentação das massas de ar quente. E, de modo geral, há elevados índices pluviométricos regulares durante todo o ano. Ou seja, crianças, como acabamos de falar, as regiões mais próximas da linha do Equador são as mais quentes. Então, meus amores, continuando com a nossa leitura. Zonas intertropicais. São as faixas intermediárias que ficam entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e também da zona equatorial. São também regiões muito quentes. Nas estações mais frias do ano, costumam receber massas de ar geladas, provenientes de latitudes mais altas. Então, crianças, como nós podemos observar, nas zonas intertropicais, também tem regiões muito quentes, mas também nas estações mais frias recebem massas de ar geladas, certo? Zonas temperadas ficam entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ao sul, e entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ao norte. São regiões de temperaturas mais amenas. Nessa faixa, há grande amplitude térmica entre as estações quentes e frias. Então, crianças,
como nós podemos observar, aqui nas zonas temperadas tem as duas estações, tanto as estações quentes como as estações frias, que têm grande amplitude térmica. Vamos continuar com a nossa leitura. Zonas glaciais ou polares. No Polo Norte, temos a zona glacial ártica. E no Polo Sul, temos a zona glacial antártica. São as áreas mais frias do planeta Terra, localizadas em altas altitudes. Por isso, são consideradas as áreas mais inóspitas que existem. Então, meus amores, como bem sabemos, o Polo Norte e o Polo Sul são as áreas mais frias do nosso planeta Terra, certo? Agora, assistem o vídeo. Após o vídeo, resolvam as atividades que está na página do livro de vocês. Página 378 e 379. Então, criançada, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, certo? Zonas térmicas. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte. Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A zona temperada sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona temperada norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios norte e sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios norte e sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no norte, é verão no sul e vice-versa. As zonas intertropicais norte e sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano,
Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo.